Olá pessoal, tudo bem? Se você chegou até aqui, muito provavelmente você assistiu a primeira aula. Estamos em teoria do conhecimento, racionalismo versus empirismo. Você deve ter visto a aula de Descartes, René Descartes, com seu discurso do método. Nós iremos continuar em Descartes, falando sobre o discurso do método, e veremos os empiristas, em especial John Locke, que diz que a nossa mente é como tábua rasa. Mas não é só isso não. Nesse debate entre racionalistas e empiristas, vai ter quem solucione ou diga solucionar esse embate, que é Immanuel Kant, considerado o maior iluminista. Ele escreveu a Crítica da Razão Pura e o nome da teoria dele vai ficar criticismo. Ele vai tentar combinar o racionalismo com o empirismo. Quero dizer para vocês que esses caras nunca, absolutamente nunca ficaram sem cair no Enem. Ou cai um ou cai outro, e já teve Enem que caiu os três. Caiu uma questão sobre Descartes, uma questão sobre John Locke e uma questão sobre Kant. Ou seja, caiu racionalismo, caiu empirismo e caiu uma questão sobre criticismo. Não deixa de estar conferindo todos os nossos vídeos e as questões que eu estou resolvendo. E aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like, compartilha nos teus grupos de WhatsApp e ativa o sininho das notificações para estar recebendo sempre conteúdos novos, beleza? Então segue o vídeo aí, segue a aula, espero que estejam gostando. E nós, vamos lá. Vamos para o primeiro e mais importante deles, dos racionalistas. Racionalismo de René Descartes. Penso, logo existo. A filosofia de Descartes segue a mesma proposta da de Sócrates. Porque, vejamos, e a de Platão, ou seja, tem a razão como instrumento fundamental de conhecimento. Assim como Aristóteles buscou elaborar um sistema filosófico para responder às grandes questões filosóficas. Lembram que Sócrates achava que o conhecimento era interno? Conhece-te a ti mesmo, que ele usou muito essa frase que estava no templo de Apolo. Conhece-te a ti mesmo para Sócrates, e tanto quanto Platão com as suas ideias das almas, da reminiscência das almas e etc., entendiam que o conhecimento era interior. Assim também vai falar Descartes, vai se aproximar deles, mas de forma muito mais racional, né? Dizendo que o conhecimento ele é razão antes de ser experiência. Então as ideias são inatas, já nascem conosco, ok? Defendi aqui a dúvida. Galera, essa dúvida é massa, preste atenção. A dúvida serve como um método para o sujeito que pretende conhecer, determinando determinado objeto. Entretanto, a dúvida cartesiana não é a mesma dos céticos gregos. Professor, céticos gregos quem eram? Os céticos entendidos como aqueles que não acreditam em nada. Cético é quem não acredita em nada. É uma das correntes lá da filosofia helenística. Dicasinha, vai lá. Para Descartes, a dúvida deve ser empreendida enquanto método. Isso chama-se dúvida metódica. Grava o dúvida metódica. E lembra que para Descartes é importante o método. E o seu método é a partir da dúvida. Que eu vou explicar isso daqui a pouco nos próximos slides. Não sai daí não, fica ligado que esse cara é muito doido. O princípio cartesiano do penso logo existo. Vou explicar esse essa tão famosa expressão, cogito ergo sum, que significa penso logo existo. Descartes retoma a importância da razão como fonte primeira do conhecimento verdadeiro. Deixa eu explicar logo o penso logo existe e a dúvida metódica, embora a gente volte a falar nos próximos slides. Descartes disse assim, bicho, a verdade ela é racional. Os sentidos nos enganam. Lembra de Platão e Aristóteles, sobretudo de Platão, mundo sensível e mundo das ideias. Para Platão, o mundo sensível é falso e real, enquanto o mundo das ideias é perfeito e verdadeiro. Descartes não vai fazer esse mesmo jogo, mas vai concordar com Sócrates e Platão, nesse sentido mais com Platão, dizendo que o mundo sensível é um mundo de enganação. Não dá para confiar nos sentidos, não dá para confiar na tradição, não dá para confiar no que me passaram como verdade. Como saber que as coisas são verdade de fato? Só através da razão, porque a verdade ou o conhecimento ele é inato, lembram? Então ele diz assim, bicho, como é que eu sei que as coisas são verdadeiras?
se tudo me foi passado de geração em geração. Me foi dito que eu tenho que ser cristão, porque o Deus verdadeiro é o Deus cristão, que isso aqui é controle, que eu sou eu, que a realidade é essa. Como então saber que essa é a realidade? Será que não poderia haver um gênio maligno, olha que resenha dele, que brincasse conosco e fizesse a gente acreditar que esse momento aqui era real, quando na verdade a realidade é os nossos sonhos? Como é que você sabe que a realidade não é quando você está dormindo e sonhando? Como é que você sabe que aqui, onde você está aí agora sentado, não sei como é que você está sentado, deitado, como é que você sabe que isso aí é real? Ah, professor, porque eu estou respirando, eu estou vendo, tudo que você vê é real. Você olha para o Sol, vê ele maior ou menor do que a Terra. Já dei esse exemplo em aulas anteriores. Você vê ele menor. E na realidade ele é o quê? Muito maior. Estou lhe mostrando por A mais B que os seus sentidos podem te enganar. Como é que você pode confiar nos sentidos? No que você sente, no que você vê. E em função disso, Descartes radicalizou. Ele disse, vou radicalizar. A única forma da gente conhecer a verdade é duvidando do que a gente aprendeu até agora. Criando um método da dúvida, ou dúvida metódica, ou dúvida hiperbólica, dúvida exagerada. Lembre-se, hipérbole é uma figura de linguagem do exagero. Estou morrendo de fome quando você exagera. Aí é dúvida hiperbólica, que é uma dúvida exagerada. Qual é a dúvida dele? Ele diz assim, velho, será que eu existo mesmo? Eu não vou acreditar mais em nada. Em nada. Só no que a minha razão disser. Só no que eu duvidar. Aí ele disse assim, olha, será que eu sou real? Será que isso é real? Aí ele pensou, eu estou duvidando. Se eu estou duvidando da minha própria existência, é porque eu estou pensando? Ora, se eu penso, logo eu existo. Eu existo pelo menos enquanto um ser que tem capacidade de pensar. Penso, logo existo, ok? Não é que isso seja verdade para tudo. É que ele conseguiu encontrar a primeira grande verdade a partir do seu método, da dúvida, que pode fundamentar todas as outras verdades. Porque para Descartes, a gente tinha que sair do simples para o complexo, do claro para o mais obscuro. Ou seja, a primeira grande verdade que ele atribuiu na filosofia dele é: eu existo. Por que você existe, Descartes? Porque eu estou pensando. Se eu estou pensando, é porque eu tenho a capacidade de duvidar. Ora, se eu penso, eu existo. Existo pelo menos enquanto um ser que tem a capacidade de pensar. Compreenderam? Por isso que Descartes é o crânio, é muito foda. Ah, mas não é foda por isso, não. Ele é porque ele criou um método de conhecimento. Todo conhecimento precisa ter um método, precisa duvidar, precisa sair do mais claro para o mais obscuro, do mais simples para o mais complexo. E isso possibilitou que a filosofia ficasse mais metódica. Inclusive, possibilitou o surgimento e avanço da ciência. Porque a ciência é um conhecimento que usa método. Quem defendeu o método? René Descartes, em um livro chamado Discurso do Método. Então veja como esse cara era racionalista. As ideias produzidas pela razão, chamadas de Descartes de ideias claras e distintas, elas correspondem a verdades inquestionáveis e são inatas, já nascem com a gente. Para ele, a existência divina, antes de ler isso, galera, se penso, logo existe. As coisas existem, essa garrafa existe, esse controle existe, segundo Descartes. Enquanto eu estou tomando água, alguns de vocês devem ter dito assim: não, professor, que a garrafa não pensa, não que o controle não pensa, então você não entendeu nada do que eu falei. Entendeu nada. Descartes não quer provar que a garrafa pensa, ou que ela existe ou não existe, etc. Quando ele disse o penso logo existe, ele queria dizer que ele existe pelo menos enquanto um ser que pensa. Essa é uma verdade irrefutável, que ninguém pode dizer que é mentira. Porque se ele tem a capacidade de pensar, é porque ele existe. Professor, a garrafa não pode pensar, mas ela existe sim. Porque eu, enquanto ser pensante, tenho como pensar a garrafa. Eu não confio que a garrafa existe porque eu estou vendo ela e tocando nela. Eu sei que a garrafa existe porque eu posso pensá-la. E eu não tenho como pensar algo que não existe. Se eu tenho condições de pensar a garrafa, é porque a garrafa existe. Deus, segundo Descartes tentou muito discutir Deus e provar a existência de Deus, existe. Por quê? Porque se eu posso pensar Deus, ele existe, porque eu não seria capaz de pensar algo que não existe. Compreenderam? Para ele, a existência divina era evidente, visto que, se pensarmos em Deus, é porque ele existe.
já que nada daquilo em que pensamos é inexistente. Tudo que pensamos é porque tem existência, pois pensar é sinônimo de existir. Vamos acelerar mais para não ficar muito longa a aula. Atente-se para o seguinte fato. Em Descartes, o ponto de partida da análise é o sujeito. Não é mais Deus, não é teocentrismo, Deus no centro. Agora é o homem no centro. Ele está preocupado do sujeito conhecer, em criar um método para o sujeito conhecer. E que método é esse? A dúvida hiperbólica, ou dúvida metódica, beleza? Sua análise parte dele próprio, isto é, do indivíduo que quer compreender o mundo. Não se esqueça também de que a dúvida metódica de Descartes torna-o profundamente cético no primeiro momento. Ele, como eu disse, no primeiro momento ele disse, eu não vou acreditar mais em nada, até eu ir duvidando das coisas e formulando meus próprios pensamentos. Eu pessoalmente acho muito massa Descartes, porque é como você não aceitar como verdade algo que você não pensou antes. Aceitar como verdade sem ter pensado é algo meio que burro. Nisso eu gosto de Descartes. Mas vamos voltar aqui. Num primeiro momento ele se tornou cético, né? Entretanto, esse ceticismo deixa de existir assim que, através da dúvida, ele consegue demonstrar a existência real das coisas. Através da dúvida ele consegue provar a existência dele, que existe pelo menos enquanto um ser pensante, e das coisas, porque eu não posso pensar o que não existe. Então ele deixa de ser um cético. A corrente filosófica cartesiana, né, de Descartes, é conhecida como racionalismo, já falamos disso, e seu grande mérito foi resgatar aquela razão dos gregos que eu falei. Resgatar a racionalidade grega. Outro racionalista, Leibniz e Spinoza. Spinoza é massa. Quem é cristão, gosta de Deus, lê esse cara, a teoria dele para defender Deus é supimpa, é muito boa. Bom, vamos lá. Empirismo agora. Agora a galera vai falar tudo o contrário. Racionalismo não serve para nada, esses caras é muito burro, o que vale é o conhecimento que vem da experiência. Século XVIII teve empirismo alternativa à forma racionalista de conhecimento. Não quis saber do racionalismo. A filosofia empírica, experiência, isto é, filosofia da experiência, entendia que o conhecimento humano era primeiramente vazio de saber. Não existia ideia no conhecimento, não existia ideias inatas, que a gente já nasce com ela. Acreditavam que o conhecimento humano era vazio no primeiro momento, como uma lousa limpa, como um quadro limpo, que não tem nada escrito. Através das experiências, intermediada pelos sentidos, o homem descobre, por exemplo, que a água é diferente do álcool. A razão tem o seu papel na formação do conhecimento, mas de uma forma secundária, frente aos sentidos. Lembre-se de que Aristóteles já tinha formulado algo parecido. Lembrar lá na minha aula, que está no canal, de filosofia da antiga, dos filósofos antigos, Aristóteles já tinha sido contra Platão. Que negócio de mundo dos sentidos? Enquanto Platão desvalorizava os sentidos, Aristóteles valorizava. Dica para o Enem. Volta. Então, o que é que acontece aqui? Para os empiristas, nós nascemos sem nada, com uma folha em branco. O conhecimento que a gente vai colocar vai ser a partir das experiências sensíveis, da visão, da audição, do olfato, do paladar, que a gente vai tendo impressões do mundo e vai tendo conhecimento. Então, eles são contra a ideia de que o conhecimento é inato, ok? Um dos indicadores da ideia da experiência como ponto de conhecimento da Idade Moderna foi o filósofo inglês Francis Bacon, foi um dos principais, cuja influência sobre os outros filósofos do Reino Unido foi fundamental. Entre os grandes nomes do empirismo, ou filosofia da experiência, destacamos o inglês John Locke, que é o que a gente vai ver, e David Hume. Veremos os dois adiante. John Locke, por exemplo, disse que nós somos como tábuas rasas. O que é que ele quer dizer? Tira esse tábuas rasas, bota folha em branco, como se a nossa mente fosse uma folha em branco. Nascemos com uma folha em branco. Tudo que a gente vai colocando na folha, escrevendo, é mediante os sentidos. Então, o conhecimento ele não é racionalista, ele é empirista, segundo Francis Bacon, um dos mais importantes, e depois defendido por John Locke e David Hume, os dois mais importantes. Hume ainda consegue ser mais importante do que Locke. Vamos ver John Locke? Somos tábuas rasas, a folha em branco eu já falei. Locke é mais conhecido por sua filosofia política. Locke, Rousseau, Maquiavel, Robbins, todos esses fizeram filosofia política na modernidade.
caem muito, não é pouco não, é muito no Enem. Ou cai eles, ou cai a teoria deles, seja nas revoltas, nas rebeliões, enfim. Mas aqui nós vamos estudar o Locke falando sobre o conhecimento. Quando for a aula de filosofia política, aí eu falo sobre o que o Locke falou acerca da política. Mas vamos lá. Ele descreve a mente humana como uma folha em branco, na qual, por meio da experiência, vão sendo gravadas as ideias. Já falei. Portanto, Locke não acredita no inatismo, que as ideias já nascem conosco. Muito pelo contrário, ele discorda de Descartes. Para ele é necessária a experiência e o uso dos sentidos para captarmos as informações que depois serão processadas por nossa razão. Sem isso, o ser humano nada pode conhecer. E a razão serve sim, para articular, processar o conhecimento. Mas o conhecimento, segundo os empiristas, segundo John Locke, vem dos sentidos, das experiências. Beleza? Hume foi uma... faltou aqui, ó. Mas aí dá do mesmo jeito. Só faltou o empirismo de Hume. Hume foi o maior expoente do empirismo. Nós estamos estudando David Hume, o maior expoente do empirismo. Me perdoe que eu esqueci de colocar aqui o nome David Hume, mas não fica ruim não. Se para Descartes a razão é tudo, e por isso as ideias são inatas, já nascem com os homens, inatas aos homens, pois elas vêm em primeiro lugar para Hume, que isso era impossível, uma vez que o ser humano está submetido aos sentidos. Assim defende que as ideias são meros reflexos das impressões que obtemos do mundo exterior. Lembra daquela história que, tá bom, nasceu o controle. Como é que o controle surgiu se alguém teve que pensar o controle? Então, a ideia de controle já existia. Hume vai dizer que não, que nada mais são as ideias do que reflexos de diversas impressões. O cara tem uma impressão de uma coisa com outra, aí teve a ideia do controle, mas ela não saiu do nada. Ela saiu porque ele viu outra coisa, viu outra, teve outra experiência, juntou tudo, aí disse, rapaz, eu acho que dá para fazer um controle. Entenderam? Mais ou menos assim. Por isso que Hume foi muito importante. Para Hume, causa e efeito não são necessariamente ligados entre si. Quem nunca tiver sofrido um ferimento jamais terá a ideia de dor relacionada ao ferimento, a não ser por uma crença desenvolvida a partir do hábito, que temos de acreditar e aceitar algumas coisas como verdades. Tem gente, mas eu tenho um conhecimento sem nunca ter visto. O que você pode ter é conhecimento do que disseram que é. Mas o conhecimento só é possível, segundo Hume, que é um empirista, a partir das experiências. E mesmo as coisas que são feitas como inovação, são por conta de experiências anteriores que as pessoas usaram e tiveram novas ideias. Tá aqui, ó, empirismo David Hume, o sentido antes da razão. Primeiro vem as experiências, depois vem a razão. Chavezinha só para a gente animar a aula. Eu não acredito em verdades absolutas. Veja aquela ideia do ceticismo de Descartes. Essa é uma verdade absoluta. Até para o cara que diz, eu não acredito em verdade nenhuma. Quando ele diz eu não acredito em verdade nenhuma, ele já está criando uma outra verdade, que verdade nenhuma existe. Você vê como o debate, para vocês verem como o debate, perceberem, como o debate filosófico, mesmo que em única frase, é tão dinâmico, ele é tão... Por isso que nós temos rigor nos conceitos, rigor no que falamos e no que escrevemos. Porque se o cara diz, não existe verdade, ele já criou uma verdade, de que a verdade não existe. Por que eu estou colocando isso? Porque nós veremos agora um cara que vai tentar solucionar o problema entre os racionalistas e os empiristas. Immanuel Kant, um alemão, nem é da França, nem é da Inglaterra. É o cara que vai tentar solucionar isso. Deixa eu acabar com o Hume rapidinho. Olha aí o Kant. Deixa eu voltar que o Kant está aparecendo. Para ele, o espírito, segundo Hume, o espírito enquanto substância não pode existir e tudo que não existe para os sentidos não tem validade como conhecimento, pois não pode ser experimentado. Só é conhecimento se puder ser experimentado, porque o conhecimento vem a partir das experiências, defendia Hume. O empirismo de Hume foi, sem dúvida, o mais importante entre todos, já falei, de maneira que influenciou muitos outros pensadores da época, principalmente o alemão Immanuel Kant, que foi o que eu falei. Está aqui uma caricaturazinha do Kant, que é o cara que vai solucionar o problema entre racionalistas e empiristas. Vamos para o Kant, esse alemão. Antes do Kant, por que eu coloquei o iluminismo? Porque o Kant foi um dos maiores expoentes da filosofia, se não maior,
A maioria dos livros é que ele foi o maior filósofo do iluminismo. E para lembrar para vocês, galera, por favor, prestem atenção. Isso todo ano cai no Enem. Depois eu vou dar um conceito, uma definição, para você nunca perder questão sobre o iluminismo. Mas isso sempre cai no Enem. Então vamos ver rapidinho o iluminismo. Quando falar em iluminismo, anotem aí uma definição resumida, mas que dá para matar muita questão. Iluminismo é um conjunto de ideias contrárias ao antigo regime. Quem é o antigo regime? O rei e a igreja. Então, um conjunto de ideias que buscava destruir o antigo regime, os reis e a igreja. Era trazer a razão às luzes, trazer a humanidade às luzes racionais. Beleza? Depois a gente explica isso mais. Pede auxílio do teu professor de história. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual. Vou ler mais do que explicado. O iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual ocorrido na Europa, principalmente na segunda metade do século XVIII. Vejam, já está acabando a Idade Moderna, iniciando a Idade Contemporânea. Sempre que a gente tem esse momento de ruptura entre uma fase que está se deteriorando e a outra que está surgindo, isso cai demais no Enem. Em qualquer prova de vestibular no mundo. Por quê? Porque isso representa a crise do mundo que está acabando e as saídas encontradas pela humanidade que acabam refletindo no que a gente é hoje. Então é de suma importância. Por isso que o iluminismo é um assunto estudado no mundo ocidental todo. E aqui não é diferente, sempre cai no Enem. Professor, quer acabar com o antigo regime? Quer o antigo regime. Na Idade Moderna, Idade Média, quem é que mandava? A igreja. Idade Moderna, quem é que passa a mandar? Os reis, a nobreza. E a igreja continua com muito poder, mas menos do que os reis. O que é que os iluministas querem? Derrubar o poder do rei e da igreja. O que nós chamamos de antigo regime. E iniciam um mundo novo, a partir de revoluções. Revolução Francesa, Inglesa, dos Estados Unidos, Revolução Industrial. Quem assume o poder? A burguesia e o Estado absolutista, né? Os reis do poder vão cair por conta das ideias iluministas, ok? Retomemos. O humanismo iniciado lá no Renascimento cultural, a partir do século V, passando pelo desenvolvimento do racionalismo do século XVII, chega ao seu apogeu com o iluminismo, no final da Idade Moderna. A luz da razão humana passa a ser de grande referência do mundo europeu, espalhando-se para o continente americano, lembrando que os europeus vão vir aqui para as Américas, né? Conquistam a América do Sul, conquistam a América do Norte, Inglaterra conquista a América do Norte, Espanha e Portugal, a América do Sul, a França também tem uma porrada de colônia, enfim. Espalhando-se no continente americano e incentivando a independência das colônias inglesas, espanholas e portuguesas depois, né? A liberdade do ser humano é defendida como um princípio natural. Na Europa, as revoluções francesas e industrial assentam sobre as ideias iluministas. O mundo ocidental estava em transformação. Era um momento de ruptura, mudando do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Isso cai muito no Enem. E, professor, o que é que tem a ver com a gente? Meu filho, a independência do Brasil vem daí. Os Estados Unidos ficaram independentes lá, nós também, a gente também pode. O mundo todo está derrubando os seus reis. E aqui a gente estava com um imperador. A maior parte dos mundos já era república. Então vejam, como é importante, como os assuntos se encaixam, como você precisa conectar as informações. Mas aqui a gente ainda está na teoria do conhecimento, a gente vai falar sobre Kant. Grande símbolo, grande pintura aqui que representa o iluminismo. Iluminismo, lembrar, igualdade, liberdade e fraternidade. Era o grande lema da teoria iluminista. Muitos foram os filósofos de grande envergadura e que pertenciam a diversas áreas da filosofia, mas nenhum atingiria o reconhecimento universal de Immanuel Kant, o maior representante do iluminismo alemão. Seu pensamento é divisor de águas para a filosofia. Por quê? O Kant falou sobre ética, ele cria um imperativo categórico que a gente vai estudar quando estudar ética. Ética de vez em quando está caindo no Enem. Mas nós não queremos saber o que o Kant falou de ética. Nós queremos saber o que o Kant falou do conhecimento, que é o que nós estamos estudando hoje. Como é que Kant soluciona o problema dos racionalistas e dos empiristas? É isso que a gente quer saber. Ele cria uma terceira teoria que vai unir as duas formas de conhecimento, e essa teoria nós chamamos de criticismo. Aí tem o racionalismo, o empirismo, e Kant cria o criticismo. Vamos ver isso agora. Criticismo de Kant, racionalismo versus empirismo, que ele vai juntar, como eu falei. Após ter lido a filosofia de Hume, Kant, segundo ele mesmo, despertou de seu sono dogmático.
iniciando a fase crítica de sua obra. Por isso a filosofia kantiana é conhecida como criticismo. Dogmático, dogma é verdade absoluta. Verdade que você diz, olha, isso é verdade e pronto. Dogma é uma cólera para a filosofia. Porque as verdades elas não podem ser absolutas. Nós temos que estar sempre dispostos a discuti-las, a contestá-las, a refleti-las. E o Kant disse que estava lá no sono dogmático até que foi ler Hume. E aí ele despertou e criou uma teoria crítica. Por isso que chama-se a teoria dele de criticismo. Crítica a quê, professor? Ele criou um livro chamado Crítica à Razão Pura. É um inferno para entender. Tá, galera, difícil de entender. E eu vou tentar aqui explicar de forma mais tranquila para vocês, espero que eu consiga. Ele vai criticar a própria razão. O Kant vai fazer uma crítica sobre a própria ideia de razão. Crítica à razão pura. Vamos ver. Pretende Kant superar a discussão entre racionalistas e empiristas, como eu falei, redefinindo os limites entre fé e razão da Idade Média e início da Idade Moderna. Também propôs as bases para a constituição de uma moral, que eu já falei, que a gente vai estudar depois em aulas sobre ética. Quando a gente vê aulas sobre ética, a gente estuda o que o Kant falou sobre moralidade. Bom, a filosofia do Kant basicamente tem essas 4 perguntas. O que se pode conhecer, que é o que nós queremos aqui, a gente vai ficar nessa pergunta aqui. O que se pode conhecer e como, é quando ele vai solucionar o problema do empirismo e racionalismo. Como agir, que é a filosofia moral dele, a gente não vai ler agora. O que esperar e o que é o homem. São alguns dos debates filosóficos do Kant. Vamos botar o criticismo até que enfim, meu Deus. Vocês não gostavam? Enquanto Copérnico, por que eu botei Copérnico aqui? Podia ter apagado, só indicando para cá. Mas por que eu botei essa introduçãozinha? Para vocês não esquecerem da importância que Copérnico foi para o mundo, para a física, quando tirou a Terra do centro do universo, teoria geocêntrica, que a Terra é o centro, e provou que o centro do universo pelo menos naquela época, hoje já se perdeu, porque essa ideia não é mais, era o Sol, que a Terra que girava em torno do Sol. Teoria heliocêntrica. Provou que é heliocêntrica. O deus Hélio, lá dos gregos, que representava o Sol, tal, ao nome da teoria ficou heliocêntrica. Foi assim um grande baque para a humanidade. Por que eu estou colocando aqui? Porque em 2021 nós ainda temos que debater um monte de árvore aí fora, porque nem pensa, eu digo que é umas plantas, é para ser bonzinho que eu estou dizendo isso, ainda temos que explicar que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol. Eu nunca imaginei que a gente ia passar por um momento desse da história em pleno século XXI. A turma está dizendo até que vacina mata, mas vamos lá. Enquanto Copérnico colocou o Sol no centro do universo, em oposição aos gregos e aos medievais, os religiosos, que afirmavam ser a Terra o centro do universo, enquanto o Sol se movimentava em torno dela, que é a tal da teoria geocêntrica, o Sol se movimenta em torno da Terra, Kant colocou a razão no centro de suas análises. Lembra que eu falei que o Kant vai fazer uma crítica à própria razão, através do seu livro A Crítica à Razão Pura? Então, o Kant ele bota a razão no centro da sua discussão e vai refletir sobre a própria razão, partindo do pressuposto de que era necessário perceber que ela, a razão, o que ela pode ou não conhecer, quais os seus limites, quais as suas relações com a experiência dos empiristas e assim por diante. Não se trata de conhecer, deixa eu fechar aqui, não se trata de conhecer o mundo e as coisas que existem nele, seja por meio da razão, seja por meio da experiência. Nós conhecemos pela razão ou nós conhecemos pela experiência? Kant diz, não é isso não. Não é se a gente conhece pela razão, pela experiência. Trata-se primeiro em conhecer a própria razão. Kant disse, eu não quero saber se o conhecimento vem da experiência ou da razão. Eu quero primeiro conhecer a própria razão. Aí ele vai fazer uma crítica à razão, uma crítica à razão pura. E esse pensamento dele chama-se criticismo. Continuemos. Para Kant, a razão é uma estrutura vazia, uma forma pura sem conteúdos. Essa estrutura, e não os conteúdos, é que é universal, a mesma para todos os seres humanos, em todos os tempos e lugares. Essa estrutura é inata. A razão ela é inata, já nasce com o homem. Isto é, não é adquirida através da experiência. Por ser inata e não depender da experiência para existir, a razão é, do ponto de vista do conhecimento, que é o que estamos estudando, anterior à experiência. Ou, como escreve Kant,
A estrutura da razão é a priori, vem antes da experiência. Vem antes da experiência e não depende dela. Kant aqui está concordando com os racionalistas. Lembra que Descartes dizia que o conhecimento é inato, já nasce com o homem? O Kant vai dizer, ei, a razão ela é inata, viu? Já nasce com o homem, ela é a estrutura do conhecimento. Eu vou te explicar já, vamos só ler o outro tópico, que aí eu junto tudo e te explico, vou fazer com que você entenda esse filósofo que é muito difícil. Só mais 2 tópicos. Já os conteúdos que a razão conhece e nos quais ela pensa, esses sim dependem da experiência. Aqui agora ele está concordando com os empiristas. Deixa eu dizer por quê. Sem as experiências, Kant defende, a razão seria vazia. Olha ele concordando com os empiristas. Ei, Descartes, ei, racionalista, se não tiver experiência, a razão é vazia. Ei, empiristas, a razão ela é inata, o homem já nasce com ela. Ele dá uma tapinha nos dois e concorda com os dois ao mesmo tempo. Compreendeu? Vou explicar melhor, mas vamos ler logo. Sem as experiências, a razão seria vazia, inoperante, nada conhecendo. Assim, a experiência fornece a matéria, os conteúdos do conhecimento para a razão. E esta, por sua vez, fornece a forma universal e necessária do conhecimento. A matéria do conhecimento, por ser fornecida pela experiência, vem depois desta e, por isso no dizer de Kant, a posteriori. O conhecimento racional, sem o qual não há filosofia nem ciência, então, o conhecimento racional é o que, segundo Kant? É a síntese que a razão realiza entre a forma universal inata, que já nasce com o indivíduo, e um conteúdo particular oferecido pela experiência. Cansei, né? Cansou também? Achou difícil? Vamos com calma. Tentar explicar o Kant. Professor, e aí? Esse cara está com os racionalistas ou está com os empiristas, pelo amor de Deus? Está com os dois e não está com os dois ao mesmo tempo. Está vendo aí? Você deve estar se dizendo. É por isso que filosofia é coisa de doido? Calma. O Kant concordou sim com os racionalistas. Ele disse, olha, existe conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? A razão. A razão ela já nasce com os indivíduos. Mas a razão ela não é o conhecimento em si. Ela é a estrutura que nós temos para receber o conhecimento. Perfeito? E esse conhecimento vem de onde? Aí o Kant diz, agora quem está certo são os empiristas. O conhecimento vem das experiências. A razão, essa estrutura, sem conhecimento seria vazia. E os conhecimentos sem a razão também não serviriam de nada, porque a gente precisa da estrutura racional para receber os conhecimentos. Isso a partir do que o Kant chamou de noção de tempo e espaço. Essa estrutura racional é noção de tempo e espaço. Tudo que você conhece é porque você tem as noções, essa estrutura do conhecimento de tempo e espaço. Por exemplo, se eu pedir para você pensar o nada, feche o olho e pense o nada. Consegue? Teve um aluno miserável, aqueles alunos que sentam no fundão, que levantou a mão, professor, velho. Aí eu digo, diga aí, meu irmão. Ô, professor, velho, o nada é um escurão, é? Eu digo, filho de agora, fechou o olho e viu escuro. Deixa de fuleiragem. Sabe por que vocês não conseguem pensar o nada, agora falando sério? Porque o nada nem tem tempo nem espaço. Nem está dentro do tempo nem do espaço. Logo, segundo o Kant, ainda vai ter muita gente que vai falar. O Heidegger lá na frente vai fazer um livro chamado O Ser e o Nada. Mas isso é lá para frente. Aqui a gente ainda está em Kant. O Kant vai dizer que não dá para conhecer as coisas sem essa estrutura de tempo e espaço. Beleza? Então ele diz que ambos estão certos, por um lado, e errados pelo outro. De fato, existe conhecimento inato, que é a estrutura da razão, e o conhecimento vem depois das experiências, que são os conteúdos que são colocados dentro dessa estrutura racional. É assim que nós criamos o nosso conhecimento. Ó, professor, e esse negócio de a priori e a posteriori? Isso é frescura e besteira. Se cair na prova é o seguinte, a priori o que vem antes, a posteriori o que vem depois. Para os racionalistas, o conhecimento é a priori ou a posteriori? A priori, porque ele nasce com os indivíduos. Ele vem antes das experiências. Para os empiristas, o conhecimento é a posteriori ou a priori? A posteriori, porque ele vem depois das experiências. É só essa besteirinha. Beleza? Passando, deu para entender Kant? Vamos fechar. Em Kant, a dualidade racionalismo e empirismo é superada. Até que fim, meu Deus, superamos
essa dicotomia entre razão versus experiência. O Kant diz, não, calma, tem uma estrutura, o outro vem e faz um samba-lelê e responde tudo. Entendeu? Se não entendeu, deixa as suas perguntas aqui no comentário. É superada por uma harmonia entre os sentidos e a razão. Olha o Kant harmonizando as coisas, juntando tudo, a fim de que possamos conhecer melhor nós mesmos e o mundo. Ele afirma que não somos capazes de conhecer inteiramente os objetivos reais, e não somos capazes de conhecer, e que o nosso conhecimento sobre esses objetos reais é fruto do que somos capazes de pensar sobre eles. Nosso conhecimento é limitado, segundo Kant, pelas noções de... Olha o que eu expliquei, só para anotar para vocês aqui, como o professor é bondoso, para vocês ficarem anotados, noções de tempo e espaço, ou espaço e tempo, tanto faz, inerentes à nossa razão e às quais estamos presos. A estrutura racional de tempo e de espaço recebe os conhecimentos, vindo das experiências. Sem essa noção de tempo e de espaço, não adiantava a gente ter experiência. Porque a gente não ia ter noção do tempo e do espaço, logo não ia conseguir organizar essas impressões que vêm pelos sentidos. Pelo que vemos, pelo que cheiramos, pelo que ouvimos, pelo que sentimos de sabor. A filosofia kantiana acaba sendo uma terceira via, racionalismo, empirismo, criticismo do Kant. Uma terceira via, enquanto resultado de uma síntese, juntando entre o racionalismo cartesiano e o empirismo britânico. Sobretudo, o empirismo de Hume. O criticismo de Kant é uma síntese do racionalismo de Descartes e do empirismo inglês, sobretudo o empirismo de David Hume. Beleza? Esse é o nosso Kant com a sua teoria criticista. Mentes brilhantes do meu coração. Quem me acompanhou até aqui, quem ficou até o final, deixa um comentário aqui, pelo menos dizendo gostei. Professor, foi bom. Se não deixar, eu vou saber que nem assistiu até o final. E quero dizer para vocês, não esqueça de deixar o seu comentário sobre a aula, ativar o sininho da notificação, mandar para quem você quiser. Uma boa aula, repita aí. Se eu errei em alguma coisa, não tem problema, eu corrijo. Manda aqui embaixo, professor, acho que isso estava errado, eu vou lá e corrijo, beleza? Beijão a todos. Uma boa aula aí para quem estiver assistindo e leiam muito o material e leiam todas as dicas que eu saí dando durante a aula para o Enem.